Muito bem, galera. Professora Yane Butke, iniciando hoje a série sobre dicas para o Enem, principalmente voltadas para a prova de linguagem. Muito bem, galera. Passamos agora então para as dicas especificamente. O primeiro tema que eu escolhi é em relação à interpretação textual. Vocês lembram que lá na paródia do vídeo de abertura, a frase que finalizava o último refrão era: "E saber interpretar é como ter o gabarito". Por que a prof falou isso lá na paródia? Porque realmente interpretação é muito importante na prova do Enem, como também é nas provas dos demais vestibulares que vocês realizam pelo Brasil todo. E provas de concursos também, tá? A interpretação ela é avaliada na prova do Enem em todas as áreas de conhecimento. Vale lembrar que a prova de linguagens, que é a que eu falarei especificamente, ela engloba conhecimentos de língua portuguesa, língua estrangeira, né? Você fará ou língua inglesa ou língua espanhola, as 5 primeiras questões, conforme o que você colocou na sua inscrição. Envolve ainda conhecimentos de artes, de educação física e de TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação. Muitas são as questões que vão aparecer com textos relativamente extensos. E muitos alunos meus dizem que a prova vence eles pelo cansaço, que não conseguem ler. Realmente, galera, quando nós falamos sobre tempo de não conseguir ler, o tempo ele é, ao mesmo tempo, o seu amigo e o seu inimigo. Porque os alunos reclamam que a prova é muito grande, que fica muito tempo lá fazendo, mas ao mesmo tempo, essa questão do time, ela é crucial na hora da sua resposta. Vamos pensar no primeiro dia de provas, que é o dia em que ocorrerá a prova de linguagens. Nós temos a prova de linguagem com 45 questões e nós temos a prova de humanas com mais 45 questões. E além disso, nós temos a redação. São dedicados para essas 3 provas do primeiro dia 5 horas e meia. Ou seja, cada hora com 60 minutos, mais 30, nós temos no total 330 minutos de realização de prova do primeiro dia. Vamos separar aí a priori 1 hora de prova para a redação. Gente, 1 hora de prova é muito importante você separar esse tempo para a redação, tá? Posteriormente falarei um pouquinho sobre redação em um próximo vídeo. Restam, então, 4 horas e meia de prova para responder essas 90 questões. Dividindo a quantidade de minutos aí, que dá 270 minutos, por 90 questões que nós teremos que responder, dá 3 minutos por questão. Isso é pouco se você se perde, mas é possível de responder em 3 minutos. Então, primeiro vamos lá para as nossas dicas. Dica número 1, galera. Crie um hábito de leitura. Professora, só falta 1 mês para a prova. Eu não gosto de ler, eu nunca gostei de ler. Eu tinha que ter aprendido a ler quando eu era criança. Textos diferentes. A minha mãe disse que se a pessoa nasce sabendo interpretar, se ela não nasceu sabendo interpretar, ela não vai saber. Para com isso. Nada disso. Mesmo faltando 1 mês para a prova, há sim possibilidade de você criar um hábito de leitura. Professor, eu tenho que ler grandes livros, muitas enciclopédias. Não, gente, olha aí na sua mão, você tem o celular o dia inteiro e não vem dizer que não, que você tem sim. Você está respondendo mensagens, você está vendo vídeo no YouTube, você está escutando música, você está jogando. Esse mesmo celular que tem na sua mão é um livro aberto. Abra sites de revistas conhecidas, vá ler reportagens, vá ler notícias, vá ler contos. A prova do Enem gosta de trazer contos para serem interpretados na parte de literatura. Vá ler os seus livros de literatura de massa que você gosta. Qualquer leitura, nesse caso, ler charges, analisar campanhas de conscientização, ler tirinhas, tudo é
tudo é texto e tudo vai fazer você exercitar a sua capacidade de leitura e interpretação, para que no dia da prova você não fique cansado, exausto quando começar a ler, porque você já tem um costume de ler, tá? Então, a primeira dica é essa: exercite seu hábito de leitura. Dica número 2, em relação à leitura e interpretação. Antes de ler as questões que têm textos mais extensos ou qualquer outra questão, tá? Em qualquer outra área da prova, sempre leia o enunciado antes e as alternativas, para você já ter uma ideia do que a questão quer que você dê como resposta, do que ela quer que você analise, porque daí você já vai direcionado. Pensa bem comigo e faça esse teste em casa. Se você lê o texto e depois lê a questão, você quase sempre, a não ser que tenha feito uma leitura muito crítica, vai ter que voltar a ler o texto novamente para encontrar a resposta correta. E se você já vai buscando a resposta direcionado, as chances de você acertar com uma leitura só a questão são bem maiores. Então, segunda dica, leia sempre o enunciado. Terceira dica: sempre olhe a referência daquele texto que foi extraído, texto verbal ou texto não verbal. Lembrem muito bem que a prova do Enem, ela cobra texto verbal, texto escrito, né? Transcrever um conto lá, por exemplo, transcrever uma reportagem, transcrever uma declaração de alguém que domina certo assunto que ela abordou. Texto verbal, ou ela aborda texto não verbal, somente imagens. Ano passado mesmo tinha uma questão sobre o teatro mágico. O que o teatro mágico, o grupo Teatro Mágico de Música englobava em suas apresentações. E só tinha a imagem do grupo Teatro Mágico, então texto não verbal. Mas ela também traz questões mistas, de textos tipo misto, que envolve escrita e imagem. Ano passado também havia uma questão voltada para o texto misto, que era a questão que falava, trazia o cartaz para conscientização sobre a denúncia sobre violência em relação à violência contra a mulher. E daí apareciam as imagens das mulheres fazendo os sinais dos macaquinhos do Whats, e depois apareciam as informações: denuncie, ligue, né? Então, texto mesclado. Sempre verifique a fonte desses textos. Então a dica é: veja quem é que publicou, quem é o autor, de onde foi tirado, em que data foi tirado, em que ano foi tirado, para você se contextualizar do que realmente estava acontecendo naquele momento, naquele período, de quem é o público sempre alcançado, se é, por exemplo, um jornal que foi retirado, e se é um texto de um autor, né, de um literato, você já linkar, que movimento literário ele pertence, quais são as características desse movimento literário, para você também conseguir ativar outros conhecimentos seu de mundo que vão ajudar no momento da interpretação, beleza? Dica número 4, galera. Toda vez que aparecerem textos, principalmente as tirinhas e charges, né, texto com imagem e texto verbal, na maior parte dos casos, sempre avalie o todo. Se a imagem apareceu lá, galera, ela não é em vão. Preste atenção nas expressões dos personagens, preste atenção em como eles estão, a distância, que jeito que eles estão posicionados, se dá para perceber a maneira como eles estão olhando. Preste atenção nisso, a maneira como eles estão gesticulando, porque tudo isso nos textos que mesclam linguagem verbal e não verbal, ou aqueles textos que só trazem a imagem, tudo é texto e tudo deve ser levado em consideração no momento da sua interpretação e vai ajudar você a responder corretamente a questão, tá? Dica número 5. Se você sente dificuldade em responder uma questão, mesmo seguindo já as dicas que a prof deu anteriormente, não, professor, ainda estou em dúvida em relação a essa questão, não fique batendo na tecla daquela questão. Vá para as próximas, você não precisa encontrar uma resposta para todas de sequência. Eu tenho que responder a 1, tenho que responder a 2, a 3, a 4 e 5. Não faça isso. Se você encontrou dificuldade em uma, vá para a próxima. Se houver até necessidade, gente, de vocês irem responder uma questão de humanas e depois voltar para aquela questão, façam isso para não perderem tempo de
prova. Dica número 6, galera. Na hora que você for para a leitura do teu texto, depois de verificar o enunciado, verificar a fonte, olhar para as alternativas, sublinhe o teu texto, busque a essência, porque a prova, ela realmente quer isso, ela quer que você seja um leitor crítico, que encontre a ideia central daquele texto que ela está pedindo para você interpretar, seja ele verbal ou não verbal, tá? Dica número 7. Cuidado com alternativas que trazem palavras como sempre, nunca, exclusivamente. Por que cuidado com alternativas que apresentam advérbios, tá? Que dão a ideia de exclusão ou particularizam. Justamente por causa disso, porque elas restringem a interpretação. Então, muito cuidado com nunca, jamais, exclusivamente, sempre nas alternativas. Se você lê uma dessas palavrinhas lá dentro da alternativa, já acenda o seu alerta, porque pode muito bem ser que essa alternativa seja uma alternativa incorreta, tá? Cuidado. Dica número 8. Questões que trazem 2 tipos de texto para vocês analisarem. A prova do Enem gosta muito disso. Texto 1, texto 2. E às vezes ela até faz uma jogada. O texto 1 é um texto verbal, um poema ou um trecho de música. E o texto 2 é uma imagem só. Uma imagem de uma escultura, ou de uma obra, ou de uma parte de uma representação teatral, ou de uma manifestação cultural nas ruas. Quando houverem questões que trazem 2 textos para vocês analisarem, vocês vão ter que trabalhar com o quê? Com a intertextualidade. Vocês vão ter que olhar a relação entre esses 2 textos, galera. Então, primeiro, busquem pontos de aproximação entre essas 2 obras, entre esses 2 textos, e pontos de distanciamento. No que elas são parecidas? É na temática? É na maneira como foi representado? E no que elas são diferentes? É o contexto de representação? É o contexto histórico? É o contexto literário? Então, busquem aproximações e distanciamentos, porque isso vai te ajudar muito na hora de encontrar a resposta correta também. E a próxima dica: tenha calma, se concentre, fique tranquilo. Mesmo que a prova seja extensa, ela não é impossível de ser respondida e ela foi feita baseado em critérios em que as pessoas realmente conseguiriam responder. Então é possível sim. O que você não pode fazer é ficar ansioso na hora da prova e perder muito tempo em uma questão só. Por isso que é muito importante a dica que eu falei anteriormente. Se você está com dificuldade em uma questão, vá para uma outra, dá uma respirada, ativa outros conhecimentos seu para responder aquela questão e depois volta para aquela. Às vezes aquela questão lá na frente já vai te dar algum link para você responder corretamente aquela que você estava confuso. Vocês têm que lembrar que a prova do Enem ela é uma prova temática. Um tema que aparece em uma questão, ele vai aparecer em outra questão no decorrer da prova, ou às vezes pode até aparecer com um link na hora da redação. E como ela é uma prova que traz muitos textos, né, para serem lidos, é uma prova que pode te ajudar com certeza a responder as outras questões e a ter ideias na hora da tua redação. Beleza? Eu espero ter ajudado. Se vocês precisarem de alguma dica extra ou lembrarem de alguma que a prof esqueceu de mencionar aqui, deixe seu comentário aí. Se quiser tirar dúvidas específicas, deixe também, que eu preparo um vídeo aí para atender os seus pedidos. Compartilhe e vamos nessa rumo à aprovação. Abraços e até a próxima!